A gente abre esta edição falando sobre a visita do presidente Lula à China. Agora há pouco, inclusive, ele já teve um encontro aí importante com o líder chinês Xi Jinping. Os presidentes devem ter, inclusive, duas reuniões, uma aberta e uma fechada à imprensa. Pelo menos 20 acordos de diversos assuntos devem ser assinados durante estas reuniões, entre eles decisões de alavancar a cooperação em tecnologia, no desenvolvimento industrial, economia digital, comunicações, combate à fome, desenvolvimento espacial e agropecuária. O presidente Lula espera que na viagem também consiga expandir a parceria estratégica entre Brasil e China, ampliar fluxos de comércio entre os países e equilibrar a geopolítica mundial. Vamos seguir aqui falando mais sobre este assunto. Agora ele chegando da nossa programação, Felipe Nascimento, muito bom dia. Oi, Paula, muito bom dia para você. Ótima sexta-feira para todo mundo que está acompanhando a gente aqui na BMC News. O presidente Lula acredita, Paula, que o Brasil e a China têm potencial de consolidar uma nova relação que ele chama de Sul-Sul no âmbito global. Lula reconhece que a China tem sido uma parceira preferencial do Brasil nas relações comerciais e lembrou que os chineses são os maiores parceiros do Brasil desde 2009. Por isso, o presidente insiste em elevar o patamar da parceria estratégica entre os países e ampliar os fluxos de comércio juntamente aí com a China. Inclusive, Felipe, eu estou aqui de olho em aspas, durante esse dia. Com certeza a gente terá aqui muitas informações importantes direto lá da China, repercutindo principalmente este encontro. Lula disse aqui que ninguém vai proibir o Brasil de aprimorar as suas relações com o país asiático, Ele ainda falou exatamente, ontem ele teve uma visita importante na fabricante, na chinesa de tecnologia, Huawei, lá em Xangai. Ele demonstrou ali, teve uma demonstração muito importante de que o Brasil estará muito alinhado, que quer dizer ao mundo que não tem preconceito com relações comerciais. Esse é um ponto, até inclusive, que a gente vai debater mais tarde com o professor Marcos Vinícius de Freitas aqui, tentando entender, realmente a importância desses acordos sendo assinados, mas também existem ali algumas visões de muitos cientistas políticos, especialistas em relações internacionais, sobre o equilíbrio exatamente, o quão importante é essas parcerias, mas o importante também é o equilíbrio pelo fato do Brasil não se opor ao restante do Ocidente diante dessa situação que temos hoje entre China e Estados Unidos, muito delicada, por sinal. O quão importante é manter este alinhamento, estes acordos comerciais com a China, mas com um tom ali muito de cuidado também para não ficar um país isolado. Pois é, Paula, eu inclusive estava lendo uma entrevista de um ex-diplomata americano que esteve muito tempo aqui no Brasil, e ele estava falando que o Brasil ele corre um risco de adotar a narrativa chinesa e aí se opor aos Estados Unidos. Ele lembra que o Brasil tem relações comerciais com os Estados Unidos é um parceiro muito importante do Brasil, claro que perde apenas para a China, mas que, assim, o presidente Lula, quando vai para a China, ele tem que fazer, claro, alguns acenos a Xi Jinping, alguns acenos ao país asiático, justamente para consolidar essa relação. Só tem que tomar cuidado para não aderir tão fortemente à narrativa da China contra os Estados Unidos, até mesmo para não criar tensões diplomáticas e tensões comerciais entre Brasil e Estados Unidos. No fim das contas, esse ex-diplomata ele não acredita que vá haver qualquer rusga entre o presidente Lula e os Estados Unidos, justamente por se tratarem de grandes países parceiros comerciais e também porque quem está na frente da Casa Branca é Joe Biden, é um democrata, é um presidente ligado ao Partido Democrata, que fez um aceno muito forte ao presidente Lula quando ele foi eleito, inclusive foi um dos primeiros líderes de grandes países mundiais a fazerem aceno ao presidente Lula, e também recebeu o presidente Lula na Casa Branca recentemente, ainda no começo do mandato do presidente, e tem essa intenção de fortalecer os laços Estados Unidos-Brasil, não só por questões geopolíticas, mas por questões comerciais também muito caras, tanto para Brasil quanto Estados Unidos. Então, a ponderação desse ex-diplomata,
desse ex-diplomata é justamente isso, que o Brasil ele pode fazer acenos para a China sem problema nenhum, sem causar nenhum tipo de constrangimento com os Estados Unidos. No entanto, tem que ir com cautela, tem que medir um pouco o ímpeto de fazer esses acenos para não criar um clima um pouco mais pesado em relação aos Estados Unidos e aderir à narrativa da China, porque a gente sabe que a tensão China-Estados Unidos é muito forte. Então, o Brasil e outros países, claro, estão permeando, estão circundando China e Estados Unidos, porque são as maiores economias globais, mas não entrar de cabeça, né? Não pular com tudo na piscina e aderir a essa narrativa. Então, essa é a principal ponderação que ex-diplomatas e também analistas políticos e econômicos têm feito a respeito dessa parceria um pouco mais enfática e estratégica entre Brasil e China. Inclusive, né, eu pedi ontem para o nosso querido Marcelo Suano, né, entender um pouco mais da visão dele sobre este assunto. Suano, que é um grande analista aí, né, político e geopolítico, trazendo essa visão. Ele traz ali 2 pontos interessantes, Felipe, na visão dele, né, quais seriam os riscos de ir com tanta sede aí ao pote, vamos dizer assim, né, cair numa armadilha, teoricamente colocada ali pela China para afastar o Brasil dos Estados Unidos, né, fortalecendo ainda mais a China ali nesse ímpeto de querer se tornar, né, a grande hegemonia mundial, passando inclusive não só em relação a números, mas tomando um poder aí global. Então é um risco cair numa possível armadilha chinesa para afastar o Brasil, né, dos Estados Unidos e acabar resultando numa submissão nossa ao planejamento chinês. Afinal, né, estamos ali muito dependentes desta balança comercial com a China, e isso poderia acabar sendo ali, de certa forma, usado pela China para afastar o Brasil do Ocidente, especificamente ali dos Estados Unidos. Isso, no ponto de vista dele, do risco seria ficar isolado desse cenário aí mundial, não ser visto, na verdade, com bons olhos, principalmente pelo resto do Ocidente. Porém, ele traz, né, ali os prós, na verdade, o quanto pode acabar trazendo, melhorar essa dinamização do comércio, né, com esse maior parceiro que nós temos, mas que isso, de certa forma, ao mesmo tempo que é bom, gera uma dependência ainda maior com este grande parceiro, né? Você acaba comprando muito mais dele ali, você está se fortalecendo, só que você realmente está muito mais sujeito ali a essa dependência, a seguir muito mais esses interesses deste lado. E isso acabaria, assim, de certa forma, também sendo uma barganha para você conseguir negociar com os Estados Unidos numa condição melhor, que ele também não quer deixar o Brasil de lado. Então, assim, é importante, mas saber equilibrar os pratos nesta bandeja é mais importante ainda.